até que ponto o desejo do paciente tem que ser respeitado, se o desejo do paciente ele é o principal, se ele sobrepõe os interesses ou os desejos da família, como é que se conduz isso? Porque isso é uma coisa que a gente convive de forma muito frequente e é muito delicado, né? Então ter a sua opinião, a sua visão sobre isso aí é muito importante. É bastante delicado porque a gente que está na parte do suporte psicológico consegue perceber claramente que talvez por todo esse contexto que eu descrevi, do que o paciente está vivendo internamente, ele tem um processo de assimilação que, na grande maioria das vezes, vai ser muito mais rápido que o da família. Então, às vezes, a gente tem um paciente que já está vivendo a fase de aceitação, ele já resolveu pendências, ele já está literalmente se desligando do ambiente e a família ainda está na fase de negação, ainda não tendo processado, assimilado emocionalmente o diagnóstico e às vezes até uma condição de fim de vida mesmo. É importante a gente entender que, primeiro ponto, quando as conversas elas acontecem antes de um cenário caótico como esse e repleto de tantas fragilidades que é estar imerso naquilo, a gente tem a chance de entender melhor o que seriam os desejos reais do nosso familiar. Então, conversar sobre diretivas antecipadas de vontade, que é o termo que a gente usa para falar sobre como a gente gostaria que fosse feita a condução do nosso tratamento, em especial em fase final, quando a gente convive com uma doença ameaçadora da vida, seria a forma que nós teríamos de tratar isso com mais naturalidade e com tempo. Mas não é o que acontece. Geralmente, quando é uma família que não tolera falar sobre morte, sempre que esse assunto surge, o paciente tenta tocar nele, alguém fala, não, mas não traz esse assunto porque você vai ser curado. E aí entram muitas vezes questões religiosas que são também compreensíveis, são importantes e são da nossa cultura, mas que às vezes operam ali como uma barreira de comunicação. E o paciente vai entendendo que o melhor é ficar calado. E o que acaba acontecendo? Conforme a gente vai conduzindo os atendimentos, o paciente nos sinaliza o desejo de que essa família seja mais preparada, de que ele gostaria, às vezes, de ter algumas conversas de resolução de pendências, mas que ele sente que não tem sucesso. Aí entra a dificuldade do nosso papel, que é como que a gente vai trabalhando isso com a família a ponto deles entenderem que sim, a autonomia do paciente, se ele está lúcido, orientado, ciente ali, capaz de tomar decisões, ela deve ser respeitada, porque ele, mais do que todo mundo que está ao redor, está vivendo inclusive a dor física, o desconforto físico. Porque os outros desconfortos a gente entende que a família também está, né? O desconforto emocional, social, a mudança ali daquela engrenagem familiar do grupo, mas o paciente ele sofre mais que todos.